Gravação iniciada, interrogatório de Glauco Gonçalves Soares. Boa tarde, seu Glauco. Boa tarde. Boa tarde. Eu sei que você já conversou com o defensor público, ele já deve ter te passado algumas orientações de interrogatório. Confirma, não é? Sim. Tá, a gente vai fazer perguntas, mas antes da gente começar com as perguntas, eu tenho que te falar que a lei te garante o direito ao silêncio. Caso o senhor queira ficar em silêncio, seu Glauco, isso não vai trazer nenhum prejuízo para a sua defesa. Podemos fazer perguntas ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, pode fazer as perguntas. Então, tá bom. É a denúncia que a gente está investigando. Ela traz, né, que a Ediene conseguiu medida protetiva aqui na justiça, o senhor foi intimado, mas pelo que está na denúncia, entre 10 e 11 de agosto, o senhor teria ido lá na casa dela, tentou entrar em contato com ela, descumprindo as medidas protetivas, que é crime previsto lá na Lei Maria da Penha. Então, fato um é que o senhor está sendo processado por esse crime lá da Lei Maria da Penha. E aí consta também que o senhor teria sido conduzido para a delegacia e que teria desacatado policial ou policiais. Então, o senhor está sendo processado por um outro crime do desacato previsto aí no Código Penal. Sobre o que está na denúncia, senhor Glauco, você confirma esses dois fatos? Não confirma? Tem coisa que está certa, tem coisa que está errada? O que o senhor tem aí para explicar para nós? É, Foi assim, aconteceu assim. Eu sou casado com minha esposa, vai fazer 16 anos agora, em março do ano que vem, faz 16 anos que nós estamos juntos, né? Temos quatro filhas juntos, quatro filhas mulher. E antes de eu ser casado com ela, ela tem um outro filho de outro relacionamento, que tem 21 anos. O menino é problemático, ele é usuário de droga, mora, ele fica dentro de casa, ele fica na rua, ele fuma pedra, ele passa 10 dias sumido na rua e chega dentro de casa, já chega xingando, quebrando alguma coisa. Quando a gente não tá dentro de casa, ele leva, vai na geladeira, pega a carne da gente, pega chinelas da minha filha, pega creme de cabelo das minhas filhas, liquidificador. Eu sou mecânico, né? Ferramenta minha, ele pegou minha caixa de ferramenta de trabalho, vendeu minhas ferramentas todas. Então a gente tem muito atrito sobre isso, né? Então toda vez que acontece um atrito entre eu e ele, que ele rouba alguma coisa dentro de casa, a gente briga, ele já tentou me matar, já me deu uma facada no braço, eu tenho a marca aqui, tem a ocorrência, tem tudo. E aí eu boto ele para fora de casa, porque não tem condição. Eu tenho quatro filhas mulher. Ele é homem, o cara é usuário de droga. Mora 10 dias na rua, só vai em casa na hora que ele não tem o dinheiro para usar a droga dele, ou que ele tá com fome, ou que ele já não tá aguentando mais a roupa que ele tá. Ele vai lá em casa, aí traz o problema. Então isso dá muito atrito entre eu e minha ex-mulher, né? E na sexta, da sexta pro sábado, ela fez a ocorrência no sábado, ele chegou lá em casa, era 6 horas da manhã, batendo no portão, gritando, xingando e tal, não sei o quê. E eu falei, não, não vai entrar aqui não, não deixei ele entrar. E por causa disso, eu e minha esposa começamos a brigar no dia. Isso era 6 horas da manhã. Aí ele queria entrar, eu falei, não, ele não vai entrar aqui de jeito não. Ele já entrou aqui, tem uns 5 dias atrás aqui, ele já levou, eu tava com uma picanha lá que eu ia assar no final de semana, que era uma data comemorativa do meu sobrinho, eu ia assar uma carne lá em casa, ele levou a carne. Aí falei, não vai entrar aqui não, desse jeito aqui eu não quero e tal. E aí ela falou, então tá, já que meu filho não pode entrar, eu vou lá na delegacia, vou fazer uma ocorrência. Já que meu filho não pode ficar dentro de casa, você também não fica. Aí beleza, isso foi no sábado, 7 horas, ela saiu de casa. E ela tinha eu pago um plano odontológico para ela, que ela tem um problema nos dentes por causa das gravidez, os dentes dela ficou todos fracos. Eu pago um plano odontológico para ela, e ela tava com a consulta na clínica do dentista marcado para 10 horas. Aí ela foi, saiu 7 horas, fez a ocorrência e foi para essa consulta. Quando ela saiu da consulta, ela chegou lá em casa lá, ela, ó, eu fiz uma ocorrência, viu? Aí foi, ó, só que eu achei que fosse da boca para fora, né? Aí eu, tá, ó, fez. Então tá. Doutor Felipe, Excelência, é porque ele está falando de fatos que não são objeto da denúncia, ele está falando dos fatos que originaram as medidas protetivas, senão a gente vai ficar aqui, né, se estendendo. Eu poderia pedir É, para ele e no focar foco, na né? acusação. Entendeu? Então é isso, o Glauco, como o promotor mencionou, né? O crime que você está sendo investigado aqui é descumprir medida protetiva e o desacato. Até agora o senhor ainda não entrou nesse Ah, não, assunto, então tá. tá? Aí o que que acontece? Então a ocorrência foi feita no sábado. A ocorrência foi feita, ela me falou, eu saí de dentro de casa.
Só que como o filho dela tinha pegado a carne vendida, não tinha comida dentro de casa, ela começou a me ligar, pedindo para me levar comida, porque as meninas não tinham nada que comer. Aí eu fui e levei comida. Nessa noite eu peguei e dormi dentro do meu carro. Quando foi no domingo, eu ia para casa do meu pai estava viajando, não tinha como eu entrar, eu não tenho a chave da casa do meu pai. Aí ela me ligou de novo, falando: Ó, tem como você trazer mais alguma coisa? Eu falei: Jenny, é o seguinte, eu tô dormindo dentro do carro, eu tô querendo ir embora para casa da minha mãe. Lá, minha mãe mora em Caldas Novas. Deixa eu ficar pelo menos aí na área aí fora aí. Aí ela: Não, então tá bom, então você vem, que onde nós morávamos era longe. Ela: Então você vem, você fica aqui essa semana aqui em casa aqui. Você me ajuda a procurar uma outra casa, que lá é longe da parada. Você me ajuda a procurar uma outra casa. Me tira eu com as meninas daqui, me bota na outra casa, e aí você vai para casa da sua mãe. Aí eu voltei para dentro de casa. Aí isso foi no domingo. Aí na segunda eu saí, passei o dia trabalhando na rua, que eu sou mecânico, eu faço uns bicos no setor H Norte. Passei o dia trabalhando, cheguei de noite, levei uma carne, levei batatinha, levei um bocado de coisa. Falei: Tá aí a comida para fazer a janta. Falei: Eu vou ali no bar tomar uma. Ela: Tá, não demora não, que a janta não vai demorar. Eu falei: Tá, daqui a pouco eu volto. Aí ela começou a me ligar. Por que que você tá ficando no bar? Vem para casa logo. Não sei o quê, quer ficar no bar com esse monte de rapariga aí no bar? Não sei o quê, vem para casa logo. Aí ficou me ligando, me enchendo o saco. Aí quando eu cheguei, ela ficou me ligando e a gente começou a discutir de novo. Ela: Você já sabe que tá com medida? Eu vou ligar para a polícia então. Falei: Então liga então. Eu vou, já que eu não tenho como eu ir para casa da minha mãe agora, que eu tenho que arrumar um negócio no meu carro. Meu pai não tá aqui, eu vou deitar ali na garagem e vou esperar os policiais. Foi o que eu fiz. Deitei, esperei, ele chegou, me prendeu, eu já sabia que eu estava preso, por isso que eu falei pro delegado, falei assim: Não, eu já sei que eu já estou preso, eu sei que eu descumpri a medida e tal. Me bota na cela, eu tô cansado, tô nervoso, porque tudo aconteceu eu fazendo tudo bom e do melhor para todo mundo lá, e eu tô. Então, aí era só isso que aconteceu. Agora, quanto ao policial lá, se eu desacatei ele, eu tava muito nervoso no calor assim assim, nervoso demais por tudo que vinha acontecendo. Tanto que eu já fiz pelo filho dela, pelo pai dela, que abusou da minha filha mais velha. Tem processo também. E aí a gente vai vendo aquilo tudo na cabeça, aquele negócio todo. Se eu desacatei o policial, eu peço desculpa, eu não me lembro, não me recordo. Eu tava bêbado no dia, tava nervoso. E assim, eu não quero o mal dele, eu sei que ele tava fazendo o serviço dele, peço desculpa. E não era minha intenção. Mas o que aconteceu foi isso. Eu peço só desculpa. Nunca fiz um mal para minha esposa, nunca bati nela. O que a gente tem é discussões pelo cotidiano da vida. Mas, assim, nunca agredi ela, nem minhas filhas. Pelo contrário, quando ela está estressada, que é 4 crianças dentro de casa. Então, tem hora que é muito estresse, muita criança. E aí ela é muito estressada. Aí ela começa a querer bater nas minhas filhas, eu não deixo. Nem na minha filha eu não gosto que bate. Tá certo. Então, eu ver se eu entendi bem quando eu falei fato um e fato 2, né? O fato um do descumprimento que ela estava deixando você ir lá na casa dela. Foi o que eu entendi, de acordo com a sua versão. E o fato 2 que só estaria bêbado, estaria com raiva e não se recorda das palavras, o que aconteceu lá na delegacia. Mais ou menos isso, Glauco? Correto, é. Tá bom. Mais alguma coisa que o senhor queira dizer em favor da sua defesa, ou é só isso mesmo? O que eu me recordo do dia é só isso. E de lá pra cá eu peguei, fui pra casa da minha mãe em Caldas Novas, tô trabalhando lá, mando dinheiro pra ela toda semana, eu mando dinheiro no celular, no Pix da minha filha mais velha, pra ela comprar as coisas dela. É tudo. E aí tô fazendo o possível melhor para minhas filhas. O que eu quero é o bem das minhas filhas, só isso. Amém. Bom, minhas perguntas foram essas. Vamos ver se vai ter mais perguntas. Pela acusação, doutor Ricardo? Sim, eu tenho uma. Boa tarde, está me Boa ouvindo? tarde. Senhor Glauco. Senhor Glauco, o senhor se recorda de um oficial de justiça ter ligado para o senhor no dia 10 de agosto de 2025, de noite, antes desses fatos aqui em apuração, em tese, né, terem ocorrido? O senhor se recorda ou Lembro, não? eu estava em casa, ela tinha me ligado, porque quando ela falou que tinha feito a ocorrência, eu saí de casa, dormi dentro do meu carro na rua. Aí no Hum. domingo ela me ligou falando que não tinha nada dentro de casa, se eu podia ir lá levar uma mistura para ela Não, fazer não, janta. não, não, Isso, não. Você tá, e não eu está estava entendendo em minha casa na hora pergunta. que o oficial me É ligou. Eu tô isso. falando, eu me recordo, porque eu Mas estava você já estava jantando em na hora. casa acolhido pela vítima, é isso? Foi, ela me ligou pedindo para eu Ah, tá. levar, e eu estava lá jantando. O oficial de Tudo bem. justiça me ligou, porque até então eu achava que ela não tinha feito a ocorrência, achava que ela era falando da boca para fora. Aí eu ainda falei para ela, e era dia dos pais, se eu não me engano, no dia.
Que era no domingo. Ah, foi isso. Eu ia fazer o churrasco, era dia dos pais. Aí eu falei para ela assim: Nossa, que Sou, sou, presente que você me sou, deu agora. Amanhã eu ia fazer o churrasco para nossas filhas. Seu Ah, Glauco, eu tô perguntando, porque assim, a gente está tratando aqui é do descumprimento, que foi entre o não, dia certo, eu me 10 e o dia recordo. 11. Entendi a É, pergunta, eu me recordo. essa oficial de justiça, quando ligou, você já tinha sido acolhido pela vítima dentro da casa Já, dela. É já, isso? já. Tá. Aham. Essa oficial de justiça é aquela que teria avisado o senhor, ó, tem a medida protetiva e tal. Foi assim que o senhor está falando? Foi, ela me ligou pedindo para eu voltar para casa para eu levar a comida que não tinha comida em casa. Eu estava De- jantando, ele de- me ligou. não, Aí eu. tá, tá. Então, aí ele me Entendi. ligou, eu respondi a Hum, ele, falei, ok, deu ok. Na segunda-feira cedo eu saí para trabalhar, passei o dia trabalhando. Voltei à hum. noite em casa com a comida. Aí ela fez a janta, eu fui pro bar. Quando eu voltei, nós começamos a discutir de novo, porque ela disse que eu tava demorando no bar. E aí fui preso. Tá bom, senhor. Eu não tenho mais perguntas, não. Obrigado. Doutora Letícia, tá, pela defesa. Sim, excelência. Boa tarde, tudo bem? Glauco, Tudo bem, boa tarde. só um detalhe ali a respeito do seu relato, né? Você menciona ligações que ela teria feito para o senhor, né? Após o momento Foi que ela que você começou a me recebeu essa ligar. intimação do oficial de justiça, né? Você tem os registros dessas ligações? Tem os registros das ligações. Tá certo. Obrigado pelos esclarecimentos. Sem mais perguntas, excelência. Kleber, antes de fechar a gravação, não, aliás, já pode fechar a gravação. Eu vou falar agora das medidas protetivas aqui para o Glauco, Sim, doutor. né? Intima ele. Gravação iniciada, alegações finais, iniciadas pelo Ministério Público. Doutor Ricardo, o senhor fica à vontade. Obrigado, doutor. Meritíssimo juiz. Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em desfavor do acusado Glauco Gonçalves Soares, já qualificado no processo, pela prática em tese das infrações penais descritas no artigo 24A da Lei Maria da Penha, por duas vezes, e ainda em contexto da Lei Maria da Penha, e a infração do artigo 331 do Código Penal, desacato, né, no caso contra a vítima policial, a autoridade policial Moseli da Silva. Isso na data de 10 de agosto de 2025, em Ceilândia. O processo transcorreu com regularidade. Ao término da instrução criminal, as provas coligidas demonstraram que a pretensão acusatória merece ser procedente em parte, se não vejamos. Em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, há fundada dúvida, aliás, uma dúvida razoável, acerca da sua configuração. Há uma, porque, ouvida a vítima, ela em juízo esclareceu que, por ocasião do fato do dia 10 de agosto de 2025, que teria recebido uma mensagem do acusado via WhatsApp, antes dele ter ido à sua casa, ela demonstrou um depoimento bastante confuso. Inicialmente, nas perguntas do Ministério Público, afirmou que tal circunstância não tinha ocorrido. Entretanto, nas perguntas da defesa, chegou a mencionar que recebeu essa mensagem, que ele tinha mostrado a decisão que tinha sido intimado das medidas protetivas, e ainda assim mencionava que mantinha contato com ele, ainda que ressaltando que era antes das medidas protetivas. Contudo, além desse depoimento confuso, o arquivo de mídia referente às mensagens enviadas por WhatsApp que teriam sido enviadas por WhatsApp pelo acusado, que é de ID 2459060077, ela está incompleta, no sentido de que não mostra o início dos diálogos entabulados entre o acusado e a vítima via WhatsApp. Basta visualizar
o arquivo de mídia, que se trata de um arquivo de recurso de gravação de tela, ela inicia a gravação não exatamente da data adequada. Então, não é possível, com certa nitidez e definição, verificar se a vítima chegou a entrar em contato espontâneo com o acusado por ocasião dos fatos, ou nessa véspera aqui desses fatos, né? Do dia 10 de agosto de 2025. Ainda nessa toada, o acusado ele confirmou que foi intimado pelo oficial de justiça, embora a intimação ela não esteja perfeitamente adequada ao precedente do STJ, mas mencionou algo semelhante, no sentido de que, por ocasião da intimação do oficial de justiça, ele ou estava já em contato com a vítima, ou logo depois entrou em contato com a vítima, mas também é um depoimento, no sentido desse órgão ministerial, bastante confuso. E como o arquivo de mídia, que seria a pedra divisora, também está incompleto, nesse aspecto, em relação a este fato, esse descumprimento de medida protetiva, não está bem delineado, configurado o crime descrito no artigo 24A da Lei Maria da Penha, porque há uma fundada dúvida no sentido de que a vítima já estava mantendo contato com o acusado por ocasião dos fatos, no caso, incutindo nele a ideia de que não havia descumprimento de medida protetiva, ou seja, a infração penal, embora formalmente típica, não estava lesando o bem jurídico tutelado. Tá? Em relação em relação ao segundo fato, de descumprimento de medida protetiva, do dia 11 de agosto de 2025, a vítima também em juízo, ela esclareceu que o acusado chegou até o portão, começou a gritar e bater, e aí ela, entre aspas, o colocou para dentro, entraram em um acordo, basicamente isso ela mencionou, no sentido dele se acalmar, né, e ficou até jantando, mas logo ele começou a causar problemas, ficou alterado, porque ele estava embriagado, e ela chamou a polícia militar, e o capturou e prendeu em flagrante. Aí, também nesse aspecto, a conduta, o comportamento da vítima é plenamente incompatível com a preservação das medidas protetivas. A vítima, ela, ao aceitar ele dentro da sua residência e ainda entabular um acordo com o acusado, somente vindo a acionar as autoridades, no caso dele não permanecer quieto dentro da residência, demonstra que a conduta do acusado, embora formalmente típica, também materialmente não se adequou ao tipo penal. A configuração desse crime não se concretizou. Tá? Entretanto, em relação ao crime de desacato, melhor sorte não assiste ao acusado. Em juízo, o delegado Moseli da Silva esclareceu que, por ocasião dos fatos, o acusado foi conduzido até a delegacia e que, embora ele já estivesse até um pouco alterado, logo ele começou a se alterar, exigindo ser levado logo para a cela, não querendo aguardar todos os procedimentos que envolve a lavratura de um auto de prisão em flagrante, o encaminhamento dele ao IML, razão pela qual teve que colocá-lo algemado num banco, e ele ainda assim afrontou a autoridade policial, no caso o doutor Moseli, o delegado de polícia, com palavras de baixo calão, inclusive algumas citadas aqui na denúncia, que ele se recordou, seu buceta, você não é homem, tá? E claramente assim ele, com a sua conduta, ele se amoldou ao tipo penal no sentido de que desacatou um funcionário público no exercício e em razão da função pública. O depoimento do delegado, ele é corroborado também
pelo depoimento em juízo da vítima, que afirmou que o acusado estava alterado e que na delegacia viu ele proferindo xingamentos, que não se recordava exatamente quais são os xingamentos, mas que não houve violência, nada de errado na abordagem da policial, e que ele se alterou e ofendeu realmente a policiais na delegacia. Também o policial militar ouvido em juízo como testemunha esclareceu que o acusado ele estava alterado, estava proferindo xingamentos, embora o policial militar não tenha se sentido pessoalmente ofendido no exercício da sua função pública, mas ele estava xingando a esmo. E assim o comportamento dele, conforme narrado pelo delegado, o depoimento do delegado ganha não só verossimilhança, mas concretude, solidez e harmonia. Tá? Em relação à postura do acusado, que alegou que estava embriagado, que tinha bebido, que estava nervoso, tais justificativas não encontram respaldo na lei. O crime ele é praticado ainda que não se exigindo um ânimo calmo e refletido, e tampouco a embriaguez ela exclui a prática do crime, conforme previsão legal, inclusive. Portanto, pelo exposto, o Ministério Público requer, não havendo nenhuma causa de excludente de licitude, de culpabilidade, requer a procedência parcial da denúncia, com a condenação do acusado Glauco Gonçalves Soares, nas penas do artigo 331 do Código Penal, crime de desacato, notadamente porque, embora seja um crime de menor potencial ofensivo, o acusado, em razão de seus maus antecedentes penais colacionados no processo, tais como condenações anteriores, como, por exemplo, o crime de roubo, e também um crime de violência doméstica, mais recente, não faz jus a qualquer benefício processual da Lei 9.099. E em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, artigo 386, inciso 7º do CPP, e, por fim, o Ministério Público não se opõe à prorrogação das medidas protetivas, conforme, inclusive, já esboçou aqui o juízo. Obrigado. Passo a palavra para a defesa, para que também se manifeste, negações finais. Fique à vontade, doutor Alexandre. Obrigado, Excelência. Meritíssimo juiz, trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público, imputando ao acusado Glauco Gonçalves Soares as condutas de descumprimento de medida protetiva em face de sua ex-companheira Ediene Santos Borges e desacato em face do delegado Moseli da Silva. Encerrada a instrução, o órgão ministerial requereu a parcial procedência da denúncia com a absolvição do acusado da imputação pelo delito de descumprimento de medida protetiva e condenação pelo delito de desacato. A defesa entende que o réu deve ser absolvido de ambas as imputações, pelas razões que passa a expor. Em relação ao delito de medida protetiva, verifica-se que não foi devidamente comprovado o elemento típico do delito no que tange ao dolo de desobediência de decisão judicial concessiva de medidas protetivas. Isso porque, conforme depoimento da própria vítima, após a ciência do réu, que se deu no dia 10/8/2025, às 21h20, indagada pela defesa se chegou a fazer contato com o réu por meio de ligações telefônicas, a vítima respondeu que sim, o réu também confirmou esse fato e, inclusive, encaminhou para a defesa que registros dessas ligações telefônicas
que foram feitas no dia 11, né, saindo do telefone da vítima para o réu. Esse registro da defesa vai fazer, juntado aos autos, para a formação de convicção do juízo. Mas não só isso, a própria vítima também mencionou em seu depoimento que, na data dos fatos, quando o réu se dirigiu ao portão de sua casa e estava fazendo ali uma manifestação mais assintosa, ela permitiu que o réu entrasse na casa, fez um combinado com ele, no sentido de que ele deveria ficar quieto para não incomodar a vizinhança e não incomodar ninguém dentro de casa, e permitiu que ele ingressasse na casa e ficasse lá. Nesse momento, verifica-se a renúncia tácita à proteção estatal da medida protetiva, e mesmo que o réu posteriormente tenha se exaltado novamente, tenha inclusive tenha ocasionado o chamamento da polícia por parte da vítima. Nesse meio tempo, inclusive, conforme o depoimento do policial militar Luiz Fernando Soares Sampaio, que disse que conversou com a vítima e a vítima teria, inclusive, dado a comida para ele, né? Essa comida que teria sido depois lançada por ele na cara da vítima, que ocasionou a chamada policial. Nesses momentos em que a vítima transige com o réu, e nesse momento que ela tolera a presença do réu na sua casa, há evidente renúncia tácita à proteção estatal, descaracterizando o dolo da conduta, tornando-a atípica, portanto, por parte do réu. Com relação ao registro de gravação de tela, também não se pode precisar, dada a data que foi colocada ali nos autos, não é possível ver também se houve contato com a vítima, por parte da vítima, previamente a mensagem que o réu teria encaminhado para ela, essa mensagem que inicialmente a vítima negou que tivesse acontecido, depois retrocedeu em sua informação prestada em juízo. Todas essas circunstâncias demonstram, né, o contexto de falta de comprovação da tipicidade do delito. Dessa forma, a própria a defesa, baseada inclusive na versão do acusado, no sentido de que ele já teria ido para casa, teria pedido, que a vítima teria ligado e pedido comida para ele, que essas ligações, que seriam as do registro, de fato ocorreram, que ele foi até a casa dela. Todas essas circunstâncias demonstram, de fato, que o delito não foi devidamente concretizado por falta de tipicidade. Então, a defesa requer a absolvição do réu quanto ao descumprimento de medida protetiva, com fundamento no artigo 386, incisos 3 e 7 do Código de Processo Penal. Com relação ao desacato, a defesa também entende que o réu deve ser absolvido por insuficiência de provas e também por atipicidade da conduta. Inicialmente, com relação à insuficiência de provas, a defesa sustenta que a acusação está lastreada unicamente na palavra do delegado Moseli. Ele, de fato, em juízo, retrata a situação que ele teria presenciado, no sentido de que o réu teria ido até a sala dele, que ele teria, inclusive, puxado a gravação do interrogatório policial. Essa gravação não capta nenhuma ofensa feita pelo réu, mas em momento posterior há uma outra gravação num banquinho que ele está num corredor da delegacia. Esse corredor, de fato, como o delegado menciona, não é um local de acesso público. No entanto, dada o contexto, né, de ofensas altas por gritarias, inclusive mencionadas pela vítima, pelo policial militar, é passível de serem ouvidas e confirmadas pelas outras pessoas, né? A vítima, embora tenha dito que ouviu xingamentos por parte do réu, não corroborou as mesmas palavras que o delegado utilizou para dizer que foi ofendido pelo réu. Enquanto o delegado fala que o réu teria dito palavras como "tu não é homem, Zé Buceta", a vítima fala que ele teria falado "pau no cu", e palavras de baixo escalão que não se recorda, diziam os nomes feios, xingou de um monte de nome. E também a vítima menciona que os policiais pediam para ele calar a boca com essas palavras. Então, possivelmente, se houve algum tipo de xingamento, pode ter sido em razão de retorção imediata, o que
também serviria de contexto para afastar a comprovação da tipicidade da conduta. O policial Luiz Fernando Soares, o policial militar, que foi ouvido em juízo, não corrobora os xingamentos nem que a vítima fala, nem que o delegado fala. O policial militar fala que ele estava completamente embriagado, falava coisas desconexas, dizia que não tinha medo da polícia, que ele era homem e que ninguém iria prendê-lo, não presenciou nada com relação aos policiais civis, que não presenciou nada na delegacia de ofensas e xingamentos, e que para a equipe da PM falou palavras de um bêbado, que não deu muita importância a essas palavras. Com base nesse depoimento do policial Luiz Fernando, que não corrobora nem com o que o delegado fala, não se coaduna com o que a vítima fala, aparentemente, de fato, a conduta do réu pode ter sido imprópria em delegacia, pode ter sido até eventualmente mal educada, mas não caracterizou nenhum menosprezo à função pública, razão pela qual a falta de corroboração, inicialmente a defesa entende que não foi sequer comprovado o delito, mas se, ainda que assim não fosse, se comprovado o delito, o fato não se reveste tipicidade, é que a jurisprudência entende que o dolo deve englobar um intuito de menosprezo da função pública e que isso não ficou evidenciado. E também, né, se assim o foi, a defesa também entende que houve um estado de alteração anímica. Esse estado de alteração anímica indica que pode ter ocorrido naquele momento, mas num momento de exaltação excepcional, e que no momento de tranquilidade não teria o mesmo dolo de fazer qualquer tipo de xingamento ou ofensa aos policiais. E que isso excluiria, portanto, o dolo, até porque a conduta do réu em juízo demonstra isso, que no momento que ele está em estado normal de ânimos, ele até disse que deseja que todos façam um bom trabalho, que até pediu desculpa se houve algum tipo de excesso por parte dele. Dessa maneira, a tipicidade não estaria evidenciada. E, por último, a defesa também entende que, em razão da inconvencionalidade da conduta, né, já que viola o direito de liberdade de expressão previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser tratado como inconvencional e, portanto, atípico fato. A defesa não desconhece o precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o delito não é inconstitucional, mas a defesa, baseada na teoria material do controle de convencionalidade, entende que a conduta é inconvencional e que essa questão não foi, pode ter sido resolvida em âmbito constitucional, em âmbito nacional, mas que em âmbito do controle de convencionalidade do sistema interamericano ainda não foi resolvido, já que há precedentes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de que seria inconvencional, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos ainda não selou a questão, estando, portanto, debate em aberto a respeito dessa situação. Por essa razão, então, a defesa requer a absolvição do réu quanto ao delito de desacato e também com relação ao delito de medida protetiva de urgência. Com relação ao desacato, aqui, pelos mesmos fundamentos, artigo 386, inciso 3 e 7 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, a defesa requer, em sede de dosimetria, a fixação da pena mínima possível, cabível, e a fixação do regime de cumprimento de pena menos gravoso. Esses são os pleitos da defesa. Sem mais, excelência. Joia. Kleber, pode fechar a gravação, prepara a ata, medida protetiva, 90 dias. Pode começar. Gravação iniciada, depoimento do policial, senhor Luiz Fernando Soares Sampaio. Mais uma vez, boa tarde, policial. O senhor foi rolado como testemunha, né? Ação penal proposta pelo Ministério Público. O réu está aí na sala, sobre lá Gonçalves Soares, a vítima já depôs, a senhora Ediene Santos Borges. O senhor tem algum grau de parentesco com algum dos dois? Não, né? Você tem algum grau de parentesco com Glauco e Ediene? Não, né, Luiz Fernando? Não, nenhum. Não tem interesse em favorecer nem prejudicar ninguém, está aí só para dizer a verdade, não é isso?
Então, Sim, o senhor senhor. está compromissado na forma da lei. Então, eu já contextualizei, né, o que está na denúncia. Já vou passar a palavra para o ilustre promotor de justiça, que é quem vai começar com as perguntas. Fique à vontade, doutor Ricardo. Obrigado, boa tarde, tudo bem, senhor Luiz Fernando? Boa tarde, doutor. Tudo ótimo. O senhor se recorda desses fatos, se recorda da presença do acusado, da fisionomia dele, dos fatos, né? Em razão, assim, de ter atuado como policial aqui, o que que o senhor se recorda? Pode falar. O senhor quer que eu conte a ocorrência do começo? Em resumo, no começo, Sim. né? Tá Aí, ok. na hora que, assim, que tiver. Porque aqui tem uma acusação também de desacato. Na hora que chegar nessa parte, você dá mais detalhes, por favor, tá? Se o senhor se recordar, claro, né? Tá bom? Ok. Obrigado. Pode falar. Foi uma ocorrência de Maria da Penha, né? A solicitante falou que ele teria invadido a casa dele. Quando eu cheguei no local, o portão estava aberto e dava para ver uma pessoa deitada na garagem, coberto É. com uma coberta, né? Uhum, E aí eu fiz o som da viatura, né? O sinal uhum, sonoro. A solicitante saiu e falou que aquele era o seu ex-marido, que entrou na casa dela e que teria xingado de vagabunda, de piranha, e que falou que ela era de vários machos. uhum, E que em determinado momento ele pediu comida para ela, ela deu esse prato de comida e aí ele arremessou o prato de comida no rosto dela. E uhum, que em determinado momento ele pegou a filha pequena do casal e quis sair. E aí uhum, ele ligou, a solicitante ligou para a polícia porque não queria que ela saísse, que ele saísse com a filha pequena do casal, né? Porque já era noite. uhum. E aí Certo. foi quando eu cheguei lá. Ele estava completamente embriagado, então só falava palavras desconexas. Uma hora falava Uhum, que não tinha medo de polícia, depois falava uhum, que ele era homem, que podia aprender, aí daqui a pouco falava que ninguém ia carregar ele, então não deu para uhum, extrair nada dele naquele momento. Aí, como ele estava muito alterado, né, uhum. a gente algemou e conduzimos as partes para a delegacia. Certo. Lá na delegacia, ele fez alguma ofensa verbal contra alguma autoridade? Olha, na Hum, delegacia eu não presenciei nada em relação aos policiais civis. Contra a uhum, nossa equipe, ele desde o começo estava falando, com perdão da palavra, que ele estava falando merda. Então toda hora tá. ele xingava, ele falava, aí chamava para porrada, aí falava que a gente não era homem para levar ele, mas assim, para mim eram palavras de um bêbado, né? Então eu não dei muita importância. Para você, ele estava falando palavras a esmo, né? Ele Mas lá, estava. mas lá na delegacia, você não sabe se ele se dirigiu especificamente para alguém lá, né? Você não sabe, né? Não, Alguém. Hum? Pode não falar. presenciei. Não Tá. presenciei. Porque Não depois ele presenciou. passa. Uhum, tá. Tudo bem. Senhor, eu não tenho mais perguntas, eu agradeço, tá? Aguarde um instante. Doutora Letícia, uma pergunta. Perguntas. Sem perguntas, Excelência. Vai pela defesa, doutor Alexandre. Sem perguntas, Excelência. Também não tenho perguntas. Kleber, pode fechar então a gravação. Policial Luiz Fernando, você já pode se conectar. Agradeço a Obrigado. colaboração. Obrigado, boa Boa tarde. tarde. Gravação iniciada, depoimento da vítima, senhora Ediene Santos Borges, boa tarde mais uma vez, tá, Boa Ediene? tarde. Boa Eu já te tarde. expliquei, né, o que a gente vai tratar aqui hoje, né, um episódio envolvendo a senhora e o Ok. Glauco. Eu te expliquei também como é que a gente vai Sim. proceder. Então, já vou passar a palavra para o promotor, que é ele que vai começar com as Uhum. perguntas. Fique à Ok. vontade, doutor Ricardo. Obrigado. Boa tarde. Tudo bem, senhora Ediene? É isso? Boa tarde. Sim, é Jenny. A senhora foi companheira aqui do Glauco, do réu, do acusado, é isso? Isso. Por quanto tempo foram companheiros? Uns 15 anos. 14, 15 anos para Vocês fazer. estão separados, rompidos, né? Separados de fato. Há quanto tempo? Há quase 8 meses por aí. Porque da última teve uma outra vez, né? E a gente reatou. Aí agora a gente se separou novamente. Antes dessa medida, já estávamos separados novamente. Tá.
Então, é isso que a gente está falando, dessas últimas medidas aí, que é de agosto de 2025. Nessa época aqui tinha medidas protetivas, correto? Então, aí a gente estava junto, aí a gente, né, aí separou, aí a gente voltou, né? Aí pedi. Não, é isso que eu quero entender. A gente está falando da última medida protetiva, porque, olha só para me localizar, me posicionar aqui, a gente está tratando de fatos entre 10 e 11 de agosto desse ano. Nessa época Uhum. tinha medidas protetivas? Sim, sim. Então, essas medidas protetivas, a partir do momento que a senhora pediu essas medidas, o juiz deferiu, a senhora reatou com ele? Não, Essas não de reatei. agosto de Não, não 2025. reatei. Não. Foi porque Você ele. tinha reatado em outras medidas protetivas Outros, anteriores, outros processos mais anteriores. antigos, Isso, é isso? Ah, isso. tá, tá. Então esquece. A gente vai É. tratar aqui do Uhum. dia 10 a dia 11 de agosto aqui de 2025. Ok. Então, a senhora tinha pedido essas medidas protetivas, o juiz deferiu, né? E a Isso. partir do momento do deferimento, a senhora não voltou com ele. Não Não, é não isso, dona? voltei. Tá, Isso. tá. Aí a gente vai tratar agora do o que aconteceu entre esses dias aqui, 10 de agosto e 11 de Uhum. agosto desse ano, né? O que aconteceu Sim, a aqui? gente Você estava com pode a medida, esclarecer? discutir, né? Uhum, Pedir a medida, porque a gente teve uma discussão lá por causa do meu uhum, filho, né? E eu e uhum. ele também, por estar me defamando, me xingando com Tá, vários só palavrões. curiosidade, você pediu as medidas em que mês? Você lembra? Foi no mês de agosto mesmo, foi Foi, setembro. foi, foi o Foi mês de agosto. agosto, né? Tá. Uhum, E o juiz deferiu. Tá. Agora é como o juiz tinha falado logo no início. A gente não está tratando dos fatos que resultaram no deferimento das medidas protetivas. A gente está uhum. tratando de um fato que aconteceu entre dia 10 e dia 11 de noite aqui, né? Foi que ele Aí, veio, né? Que aí ele é, descumpriu. tinha até a polícia, né? A Isso, que polícia ele descumpriu apareceu. porque eu chamei a polícia, Isso, né? isso. É A porque gente ele está pediu para tratando ficar lá em casa, ele isso. não A invadiu gente minha casa. Ele isso. não A gente invadiu, está ele calma, pediu para ficar calma, porque não tinha onde dormir, né? calma, Aí Ediane, eu, vamos desde o início. Tá? Aí a gente está tratando desse fato. Então, desde o início, o que aconteceu? Assim, o que sim, eu aconteceu? desde cedo, meu filho chegou em casa, né? Depois de Hum. 3 dias drogado, pedindo para entrar. Nisso eu não deixei, ele saiu. Aí o Glauco veio, aí pedindo para ficar, porque ele não tinha onde ficar, e eu peguei e deixei o Glauco entrar, né? Eu deixei ele pedir para Deixa, dormir eu- lá. deixa eu só perguntar uma coisa. Antes dele ir lá pessoalmente pedir para entrar na casa, ele tinha te mandado mensagem de WhatsApp? Não, ele só chegou chamando no meu portão. Ah, tá. Então não teve uma mensagem de WhatsApp antecedente dele ir lá no Não, seu não, portão? Não? não lembro, não A lembro. senhora, a senhora Eu vi não lembra, chamando no né? portão, eu não me lembro, eu Tá. vi chamando no portão. Tudo bem, então vamos lá. Aí ele foi lá na frente do seu portão entre o dia 10 e o dia 11. Era de noite? Você lembra mais De ou menos o horário noite, que ele era foi? noite, era Tá. noite. Tá. Aí ele foi lá e aí o que ele fez lá na frente do seu portão? Pode explicar. Ele chegou, né? Primeiro ele chegou, eu falei que eu não ia abrir, né? Aí ele ficou Certo. batendo, chamando, gritando, pedindo por favor, que ele não tinha onde ficar. Só que aí eu vi que ele estava embriagado, aí eu fiquei com medo, peguei e abri, para poder ele não ficar mais nervoso. E minhas filhas, mãe, abre, é melhor abrir. Peguei e abri, ele entrou. Só que ele entrou e Certo. pediu, conversou comigo, pediu para ficar, que ele não tinha onde ficar, que ele ia ficar na rua e tudo, para Certo. dormir só aquela noite. Peguei e deixei ele entrar. Só que aí Tá. ele foi comer e começou, né? A discussão, começou a me xingar, essas coisas todas. Aí eu fiquei com medo, as minhas meninas também. Começou a jogar Entendi. comida no chão. Foi isso que aconteceu, foi no que eu dei no meu depoimento. Aí eu fiquei com medo e liguei para a polícia. Então ele estava Tá. embriagado e foi isso que aconteceu, assim. Tá. Aí, Aí ele falou que é, não ia sair, eu pedi ele para sair. Ele falou que não ia sair, que ia ficar esperando a polícia. Então eu peguei e liguei tá. para a polícia. Certo. Vamos para a pergunta de US$ 1 milhão, que é a seguinte pergunta. Você falou, ó, ele está gritando e tal, aí você botou ele para dentro. Você botou ele para dentro e eu só quero entender isso, tá? Você botou ele para dentro por conta do incômodo que ele estava causando e na mesma hora você ligou para a polícia militar ou você acolheu ele para dentro, entrou em acordo momentâneo com ele falando assim, olha, fica quietinho aí e tal, que aí vão ficar tranquilo.
Aí ele não seguiu o acordo, começou a Foi causar isso. mais tumulto lá dentro, e aí que você decidiu ligar para a polícia. Você entendeu a diferença entre as Entendi, duas entendi. circunstâncias? Então foi Uma, isso. ele está causando gritaria, transtorno, eu falei, Isso, mas cara, ele que ele vai causou quebrar. gritaria. Não, deixa eu terminar a pergunta. Caramba, ele vai quebrar tudo aqui, eu vou botar ele para dentro, mas eu vou ligar para a polícia, porque eu não quero ele aqui. Ou você, não, entra. Aí entra, ó, fica quietinho que tá tranquilo. Aí ele não ficou tranquilo, começou a quebrar, a fazer confusão lá dentro, e aí que você ligou para a polícia. Você entendeu? É a segunda? É a última? É isso, senhora, que Não, aconteceu? primeiro ele foi assim, isso é a última, mas primeiro foi que, igual eu falei, eu vi lá fora ele gritando, me xingando, falando um monte Tá, de coisa pro povo lá fora, né, com vergonha. Eu peguei e abri o portão, certo. falei, entra, Glauco, vamos conversar e tudo, fica calmo, você tá bêbado. Aí ele entrou, ficou Tá, calmo, eu deitada com as minhas filhas, né, só que aí de repente ele começou a jogar tá, comida, essas coisas, não foi isso, tá. aí foi Então, depois que eu então chamei a polícia. você só ligou para a polícia porque ele não ficou calmo lá dentro, como você tinha pedido Não, para ele. É isso? não, não, Não? foi Me isso, como eu explica, tinha então. pedido. Foi Ah, isso, então, isso que eu tô falando. Ele não tá, ficou calmo, tá. eu abri o portão para ele Certo. entrar, foi eu que abri, ele não invadiu nem nada, só que ele não se acalmou, continuou da Entendi. forma que estava. Aí foi então que eu Tá. liguei para a polícia. Tá, vamos lá. Ele foi. Você viu a abordagem da polícia? Como que Vi. pegaram ele? Ele Hum, foi tranquilo ou ele mostrou uma certa resistênciazinha, assim, Não, ele estava digamos? deitado no chão lá, ele ficou lá na área Ah, deitado, só que depois ele começou a xingar os policiais lá. Ele falou, vou tranquilo, foi. Só que chegando na delegacia foi que ele começou, né? A xingar os policiais lá. isso que eu quero saber. Lá na delegacia, você viu ele xingando o policial? Vi, vi. Ah. Você sabe você sabe quem é o delegado de polícia lá? Você sabia? Eu não lembro, Não. não, moço. É um moreninho Ah, lá, eu lembro assim. O nome eu não ah. lembro, não. Você sabe se ele xingou o delegado de polícia lá no local, na Ah, delegacia? xingou lá, de um monte de nome lá. Que Tava nome era bêbado. esse? Você lembra? Você lembra dos nomes? Ah, uns nomes feios lá, de pau Hum. no cu, de não sei o quê. Um monte de nome feio lá. Ele tava bêbado, eu não falando É, que eles não eram tipo nada, não sabe por que que ele vacilão, tava falando. comédia, era isso Baixo mais ou menos? calão lá, baixo calão. Baixo calão, tá. Tá. E por que ele estava xingando? O, Não o, sei, o, porque ele estava embriagado. Ele embriagado era dessa forma. Os policiais não fizeram nada com ele, não foram ignorantes, porque eu Uhum. estava lá, eu Tá, vi. Entendeu? Só pediu para tudo ele calar a bem. boca, porque estava falando, o policial pedindo para ele calar a Uhum. boca. Foi isso. Tá certo. Aí E, depois e teve uma hora assim, lá que ele falou que o policial estava querendo corromper ele, só que eu não entendi o porquê ele falou isso, que eu não vi, em nenhum momento eu vi isso, o policial querendo fazer nada isso contra ele. Ele falando que os policial queria tá, corromper ele, eu não entendi isso. O delegado, não tudo sei. bem. Tá, tudo bem. Deixa eu ver aqui. É, como é que está a situação hoje? Assim, a senhora ainda quer as medidas protetivas? Elas estão Sim, eu vigentes? A quero senhora quer? manter. Eu queria também, Ah, como vai até fevereiro, eu quero manter, porque foi mantendo agora que ele hum, ficou longe, pediu até, ele de tornozeleira pediu para ir embora para Caldas Novas, né, para se afastar mais de mim, para poder realmente ficar bem, ele ficar no canto hum, dele e eu no meu, e ele foi concedido isso para ele. Eu achei uhum. ótimo que ele foi para Caldas Novas, ele passou esses 3 meses de tornozeleira para lá, para casa da mãe dele, não tive contato, ele falou só com a minha filha. Então isso para mim foi bom e eu estou muito bem, e eu não quero mais. Tá, entendi, dona Edine. Tá. Não, você não quer mais reatar de jeito nenhum, né? E quer manter as medidas, correto? E ele Porque parou de já tentei perturbar, duas né? vezes, não tive êxito, então não quero mais. E ele parou de perturbar. É isso que Ele por parou, enquanto. ele não me perturba, ele não me Ele está liga. respeitando, né? Por enquanto, Tá. tá, as medidas. Tá, tá certo. Eu não tenho mais perguntas, tá, Edine? Obrigado, tá? Doutora Letícia, alguma pergunta? Sem perguntas, excelente. Pela defesa, doutor Alexandre. Sim, excelência. Boa tarde, Jenny, tudo bem? Boa tarde. Jenny, eu queria saber o seguinte, né? Você falou pro promotor agora há pouco, né? Que foi ali por agosto que você pediu as medidas protetivas, né? Aham. Aí o juiz deferiu. E aí eu queria Ai, saber o seguinte, você tava eu com mexi aqui, o... ela mexeu aqui. Liga bem pra mim, por favor. Só liberar a imagem dela de novo.
Aham. Pode pedir para sentar aqui, ó. Pode sentar aqui, ó. Isso aqui? Tá dando, tá dando. Não, saiu, Letícia. Pode vir aqui, ó. Tá. Não tá aqui, não. Peraí, Então, Ediene, vamos continuar aqui, tá? Eu tava te falando sobre a medida protetiva, né? Que você pediu ali por volta de agosto, você falou isso pro promotor, né? O juiz deferiu, e aí chegou um momento que ele ficou sabendo dessas medidas protetivas. Eu queria saber, você estava com ele quando ele ficou sabendo? Não, não lembro que eu tava com ele, não. Ele só mandou uma Você mensagem. Você sabe como que ele recebeu a Acho que notificação alguém dessas mandou medidas para ele, protetivas? né? O advogado, alguma coisa, assim, não sei. O juiz deve ter mandado para ele, não sei como ele recebeu. Só que ele só falou que obrigado pelo presente do Dia dos Pais. Foi a mensagem que eu recebi dele. Como que é? Desculpa. Que ele recebeu, né, essa medida, e aí ele mandou mensagem para mim falando obrigado pelo presente do Dia dos Pais, né? Que foi essa medida aí que ele recebeu. E foi que ele me mandou a mensagem, depois eu falei mais com ele. Tá. Aí é o seguinte, porque eu queria saber o seguinte, eu não sei se você chegou a ter contato com ele a respeito, nesses dias aí, né? Você chegou a conversar com ele, se ele estava ainda na sua casa nesse dia, Sim, se ele tava. frequentava a sua casa. Ele Ele estava estava na indo sua lá casa, ainda. então, nesse Ele dia. estava indo. Ele pedia, ficava uns dias na casa de amigos, outros dias pedia para dormir lá em casa, da confusão, né? Aí Uhum. depois que ele recebeu a medida, não falei mais assim com ele. Foi antes dele receber a medida. Aí eu não falei mais. Aí antes dele receber, eu estava tendo contato com ele. Tá, depois mas aí, ele recebeu. então, a senhora me disse que não sabe quando que ele recebeu Não a demorou muito, notificação. não. Não demorou Tá. muito, No não. dia 10, esse fato aí que aconteceu, né, que ele foi preso nesse dia, me parece que foi na madrugada do dia 10 para o dia 11, é isso? Ou na madrugada do dia 11 para o Isso, dia 12? Tá? isso mesmo. Nesses dias anteriores aí, entre o dia 11 e o dia 12 ali, vocês chegaram a conversar? Não, porque ele foi preso, né? Sim, ele foi preso e Não, mas antes depois. dele ser preso. Antes dele ser Sim, a preso. gente conversamos. Sim, O que conversamos. vocês conversaram nesse dia, entre o dia 10 e o dia 11 ali? No dia antes que ele foi preso, não sei, me parece que no dia que ele foi preso, ele foi preso dentro da casa da senhora, né? Eu quero Isso. saber, antes dele ser preso ali, um dia antes dele ser preso, vocês estavam conversando sobre algum assunto ali? Você Não, ligava para ele? Não, ele que me pedia para que não tinha lugar para ficar, porque a gente já estava separado, né? Porque eu já tinha feito a denúncia e tudo. Aí ele pediu para dormir lá em casa outras vezes, eu deixei. E nessa noite que ele foi para lá, ele não estava dormindo lá por causa do meu filho, porque ele e meu filho brigam muito. Então, entre ele e meu filho, eu tinha que deixar o meu filho em casa, não ele, que eu já estava com coisa dele, né? Aí depois desse dia ele foi lá e pediu para ficar. Chegou lá embriagado, eu com medo, peguei e abri. Foi isso que aconteceu, Tá. depois ele foi preso. Sim, mas aí então vocês não estavam juntos, mas ele chegou a frequentar a casa da senhora no dia antes que ele foi preso, antes? Uhum. Não, Então a senhora... ele chegou a falar comigo no telefone. Chegou comigo a falar comigo no telefone. Sim, então e a senhora chegou a ligar para ele também nesse dia, por telefone, Sim. no dia antes? Sim. Sim. Aí depois das medidas, nunca mais. Não tive contato, só fiquei sabendo que ele foi embora para Caldas Novas. Ficou lá, acho que os 3 meses que ele ficou de tornozeleira, ele foi para lá. Uhum. Tá, perfeito. Só ver se tem mais alguma coisa aqui, só um minutinho. Pode segurar. Não, aqui eu digo. Perfeito. Obrigado pelos esclarecimentos, Ediane. Não tem mais perguntas. Excelência. Tá, não deu. Então. Obrigada a você. Tá, eu não tenho perguntas, mas eu vou prorrogar as medidas protetivas, Sim, eu tá? quero, porque Pelo é só menos. assim para ele obedecer, assim ele fica Do- com medo. Então, assim, eu estou me sentindo bem melhor. Já é um motivo para mim não voltar para ele, porque se eu voltar, eu vou ser mesmo oprimida de novo, não vou ter liberdade, não vou ter nada. Então, eu não quero doutor, mais. Oi, doutor doutor, Ricardo. doutor, só renova as medidas, porque a intimação dele não foi 100%, não. Aí intima ele hoje de novo, Tá tá? bem. Se for possível, porque, né? E também alertar a vítima, nunca entre em acordo com ele, afastando as medidas protetivas, você está entendendo?
porque senão elas perdem a eficiência, entendeu? Tá, Uhum. dona Ediene, tá? Então tá. Sim, Só tô não, te eu só peço alertando, mesmo porque tá ficou bom? muito bom. Dessa última agora foi muito bom para mim. Foi bem melhor da outra vez, não Tá, foi tão igual foi agora, foi muito turbulento. Dessa vez eu É, tive muita tranquilidade. tá bem. não, tudo bem. Pode fechar, Kleber, a gravação. Tá? 90 dias. A Kleber, pode começar a gravar, que aí eu vou contextualizar. Gravação iniciada, depoimento do seu Mosélio da Silva. Né? Boa tarde, delegado. Boa tarde, Excelência. Boa E boa tarde a tarde. todos. Bom, senhor delegado, a gente Tá? está aqui para apurar um episódio envolvendo o Glauco Gonçalves Soares. Ele está aqui na sala de audiência. A vítima já depôs, a senhora Ediene Santos Borges. O senhor não tem nenhum grau de parentesco com os dois, não, né? Com nenhum dos dois, não, né? Não, Tá, Excelência. Nenhum. tá. De uma certa maneira também, eu estou até como vítima, né? Desse daqui. O fato é o seguinte, Exato. que consta na denúncia um suposto descumprimento de medida protetiva que aconteceu no dia 10 para 11 aqui em Ceilândia, mesmo o réu tendo sido intimado, ele teria ido lá na casa da vítima. Polícia militar foi acionada, as partes foram conduzidas até a delegacia e, pelo que consta na denúncia, o denunciado teria afrontado e injuriado a autoridade policial, o senhor, com palavras, né, de baixo calão, estão citados aqui na denúncia. Então, com relação ao testemunho do descumprimento, eu não sei se o senhor chegou a presenciar, então o senhor está como vítima aí desse desacato, né? Então, eu já vou passar a palavra para o ilustre promotor de justiça, Tá, que é quem vai tá. começar com as perguntas, tá? Fique à vontade, doutor Ricardo. Obrigado. Boa tarde, tudo bem, senhor Moselli? Tudo jóia? Luzeli. Se Luzeli, eu tô sempre erro o seu nome. Tudo bem, doutor? Diga, o senhor se recorda desses fatos? O que o senhor se recorda aqui? Se recorda, ajuda a recordar a presença do acusado, né, também, que ajuda a lembrar sobre o fato. O que o Sim, senhor se recorda de ter atuado aqui como policial, né, como delegado? Pode falar. exato, Excelência. Primeiramente, meu nome é Moseli da Silva, como eu disse. Sou delegado de polícia Uhum. já há 7 anos, quase 7 anos, na Delegacia da Mulher. Estou lá há cerca de 2 anos. Antes eu trabalhava lá em Braslândia, aí vim para a delegacia especializada agora, da Delegacia da Mulher. Certo. Então, nesse dia, eu faço parte da equipe, a equipe Alfa, né, a equipe A. Eu fui acionado já na madrugada, e aí o seu Glauco, ele chegou gritando e exigindo, ele exigia, de fato, como consta da denúncia, né, ele havia descumprido as protetivas, estava bastante alterado, embriagado, e ele exigia que o procedimento todo o procedimento de oitiva, né, do inquérito policial, do auto-prisão em flagrante, fosse realizado da forma que ele entendia ser correto. Para ele, ele já devia ser colocado já não devia ser submetido a interrogatório policial, ele não queria saber dos direitos dele, ele já queria ir para as grades lá, né? Porque ele admitia que realmente havia descumprido, que ele foi pego ali próximo da vítima, né? Ao lado da vítima. Então ele já queria já deitar, descansar. Aí, sem fazer nenhum procedimento de averiguação, se ele estava lesionado, se os direitos dele foram observados, ele já queria repousar. Aí, para ele, ele colocou essas palavras: se não fizesse essa forma que ele pretendia, ele não ia deixar ninguém trabalhar na delegacia, ia ficar gritando, ameaçando a vítima, os policiais. Aí ele fez essa chantagem mesmo de ou vocês fazem da forma que eu quero, porque eu quero descansar, é 1 hora da manhã, eu não quero ser incomodado nessa madrugada e eu quero já ir repousar. É isso que ele fazia. Aí, como eu expliquei para ele, né, que esse não era o procedimento, que ele tinha todo um andamento, tinha que qualificar as partes, tinha uma burocracia a ser observado, um rito, né, próprio. E daí ele ficou inconformado. Aí partiu diretamente para mim mesmo, para o delegado, né? Porque eu indeferi esse pleito que ele pretendia. Aí ele ficou revoltado, podia ser qualquer delegado, né? Independentemente da figura,
Tanto é que eu estava lá, quando eu deferi, eu fiquei lá na minha sala, depois voltei lá para frente para conversar com ele. Por dizer que o cara é delegado, então era independentemente da minha figura ali, ele já começou a preferir diversos palavrões. Aí foi, eu sempre nos meus interrogatórios, antes mesmo de ter essas oitivas visuais, audiovisuais, eu já fazia regravações, né, as gravações. Bem antes, já tem uns 5 anos que eu utilizo essa postura, né, de gravar os interrogatórios. Aí eu liguei a gravação com antecedência, né, aí a gravação, inclusive, consta dos autos, ele proferindo as palavras, são palavras bem chulas, né, tipo, não, tu não é homem, Zé Buceta, para reproduzir exatamente, tem que olhar tem que ver os vídeos, né, agora eu não recordo das palavras, mas para palavras mesmo de diminuir mesmo a função mesmo de delegado, né, não da pessoa em si, mas do delegado mesmo. Aí tinha várias pessoas lá na frente, né, que ficaram assim, que ouviram, né, a vítima ouviu as palavras de desmerecimento da profissão, né? Os policiais militares, estavam vários populares ali que estavam aguardando atendimento e ouvia ele dizia que era parente de um policial, militar ou civil, não recordo, e que ia proteger ele, que todo mundo estava errado lá, e quando saísse lá, a justiça era frágil, quando ele saísse, ele voltava, retornava, criticava o sistema, que era muito frágil, Tá. e Então, foi basicamente isso. então, senhor Moseli, ele, quando o senhor foi conversar com ele, explicar que tinha todo um procedimento para ele se acalmar e tudo mais, ele afrontou diretamente o senhor, falando essas palavras que você mencionou, algumas, né, que se recordou agora, foi isso, né, que aconteceu? Exato. Tá. E Só para frisar, ele já chegou, quando ele... Pode falar, desculpa. Pode falar. as pessoas quando estão embriagadas, de vez em quando ele chega ali, alterado ou não, a gente tolera, né? Mas ele foi uma afronta bem especializada mesmo, especial, né? Algo que destoou do comum mesmo, né? A forma que ele É isso estava. que eu quero saber. Quando ele chegou, ele já chegou alterado o tempo todo? Ele já estava Não, assim, gritando? no início ele estava calmo, mas ele exigiu, ó, se vocês não me recolher direto, eu não vou deixar ninguém trabalhar. Aí eu fui conversar com ele, aí ele já explodiu nesse momento. Tá. Ele aparentava ter ingerido bebida alcoólica ou embriagado? Acho que aparentava sim. Tá. Aparentava, sim. Assim, só para esclarecer, ele queria ir direto para a cela, ele não queria aguardar para ser encaminhado ao IML, é isso? E também, antes disso, ser interrogado no APF, é isso que o senhor está falando? Ele queria ele já ficar na queria, cela, direto para a cela, é isso? Exato, isso. Perfeitamente. Tá. E me diz uma coisa, porque tem aqui no inquérito uma filmagem dele que eu acho que ele devia, em tese, já está xingando, né? Mas aí, quando filmou, ele estava sentado num banquinho de metal que tem, logo, salvo engano, né? Depois da entrada ali, onde tem Exatamente. E ele estava algemado, né? Aquela situação ali, o senhor pode explicar para a gente melhor? Só isso. Bom, as pessoas, porque a cela ela fica um pouco distante. Aí as pessoas que aguardam, os investigados que aguardam para ser ouvido, para ser informado dos direitos, ficam na cela, no banquinho, algemado, só esperando ali o horário deles, da gente passar, deles ser informado dos direitos, né? De fazer uma averiguação de olho que está lesionado, fazer toda aquela revista, ele fica aguardando ali, ou revista mais minuciosa. Aí quando chega o interrogatório inicial, a gente retira e coloca, porque a gente não isso evita a gente levar lá para a cela, depois trazer de novo, aí pode dar, como a efetiva é menor, a gente não, em casos pontuais a gente não leva, não recolhe direto, a gente espera ali, espera aqui, tá? Assim que terminar, próximo você vai ter. Eu sei onde é a posição desse banco, mas eu quero que fique o registro, né? Ele não fica à mostra para qualquer pessoa que chega lá na delegacia, né? Ele fica lá na parte já interna dos funcionários, dos policiais, correto, seu Moseli? O senhor pode explicar? Ele não é aberto ao público. Ele não é um espaço aberto ao público. Ele fica tem uma parede, uma porta, e atrás da parede ele fica, né? Não fica, o público não consegue ver ele.
Tá. E ali, quando ele foi algemado, ele já estava alterado, ele estava ficando alterado. Exato. Quando ele foi colocado no banco, ele já, no início, ele não estava alterado, porque ele imaginava que ele queria descansar. Aí ele queria ir lá para. Eu falei: olha, você tem que ficar aqui, espera a gente informar todos os seus direitos de forma oficial, e aí você vai ser recolhido. Aí eu falei: não, mas não é assim que funciona, acho que eu já conheço aqui como funciona o procedimento da delegacia, o procedimento é recolher direto, e não é esse o Não, eu procedimento. já compreendi. Seu Moseli, é Moseli, né? Sim, Tá. sim. Eu não tenho mais perguntas, tá? Agora aguarde que pode haver perguntas da defesa. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Doutora Letícia, sem perguntas, né? Pela defesa, doutor Alexandre. Sem pergunta, Excelência. Obrigado. Amém. Eu não tenho perguntas. Kleber pode fechar a gravação. Delegado, o senhor já está liberado. Obrigado pela Excelência. colaboração. Boa tarde, tá?